Estamos aqui começando nosso segundo encontro do mês de março do Grupo AME, que é o Alinhamento das Mulheres com Espiritualidade. Eu sou Karen Honorato, a terapeuta que acompanha o grupo. Nós estamos ao vivo e para você que está assistindo essa aula aqui em outro momento, o assunto de hoje é trabalhar o feminino, a mulher elemental e as forças da natureza na saúde da mulher. Hoje é dia de conversarmos sobre a água. A mulher elemental, ela tem de base as 4 raízes da natureza: terra, água, fogo e ar. Para quem ainda não assistiu sobre terra, que é a raiz, a matéria, o corpo, a estrutura, depois vê o vídeo que está lá com a gente no canal. E hoje nós vamos falar da água. Essa água na mulher que representa o útero do espírito. A água é o ventre da mulher, mas o homem também tem esse lado feminino da água. Então é o ventre cósmico, né? É a emoção que todos temos, a intuição, coração, tudo que é feminino tem a base na água. Então, essa água é onde a gente gesta as coisas para depois dar vida, forma, matéria e sair lá na terra que nós já estudamos. Então, essa água, que é onde tudo vai ficar ali amadurecendo, igual um bebê no útero da mãe, tudo dentro de nós passa por um período para ser gerado. E aqui dentro, o movimento das águas, vocês sabem que a água faz parte, representa a maior composição da natureza e do nosso corpo. Então, a água está ligada ao nosso corpo emocional, a nossa sensibilidade, intuição, a nossa sensualidade, que depende do movimento, ao ato de criar, né, de fluir, de sentir, a capacidade de gerar, mas a gente não gera só vida e filhos, a gente pode gerar ideias, a gente pode gerar vínculos, a gente gera projetos, né, sonhos. A água está ligada às nossas memórias e ao nosso inconsciente, que inclusive são as nossas águas mais profundas, nosso oceano. Então, quando a gente fala de água, nós estamos falando desse feminino super puro. Se a terra que a gente estudou é o templo, é o corpo, porque o nosso corpo é um templo, essa água é o que dá vida a esse templo. Pensa numa semente que você joga na terra. Se não tiver água, não gera vida, não brota, não cresce, não amadurece, não é mesmo? Então, a água dentro de nós representa isso, o movimento para que a vida exista. Por isso que é muito importante nós estarmos ligadas à emoção. Muitas pessoas que têm dificuldade de sentir, de se perceber e de deixar a emoção mostrar o caminho dela, tem que prestar atenção nessa água. Então vamos nela. Quando você tem esse oceano em movimento de excesso de água, você pode ser uma mulher com uma sensibilidade exagerada. Você pode ser instável emocionalmente, você pode ter muita dependência afetiva, a água ela transborda. Então, você pode ter dificuldade de pôr limites, né? A água pode representar os nossos medos e inseguranças, principalmente inconscientes, porque os medos ficam muito guardados no nosso oceano emocional do inconsciente. Então, às vezes, a gente não sabe de quê, não sabe por quê, mas a gente tem que traduzir que é medo. Toda oscilação de humor, por quê? Até porque a mulher, gente, o feminino, nós somos regidos por essa água. E a lua está em sintonia e na representatividade simbólica do feminino, que representa os ciclos. Então, as marés sofrem influência da lua, a gestação tem influência da lua, e a gestação depende de água. A gente sabe que uma gestação, ela dura, em média, aí, nós estamos considerando 30 e poucas semanas de gestação. Por quê que conta por semana? Porque está correspondendo aos 9 ciclos lunares. O ciclo menstrual, que em média é de 28 dias,
que corresponde à mudança das 4 luas, que muda em média a cada 28 dias. Então, a natureza, ela é muito representativa do feminino com a lua e com a água. E nós temos, por exemplo, uma mulher que tem lua em Câncer, ela muda de humor de acordo com a lua. Então, semana passada, por exemplo, que a gente teve uma lua em Escorpião, nossa senhora, ela mata um. Que a raiva do Escorpião, que está no ciclo dessa lua, é uma coisa transbordante, porque a lua mora na casa de Câncer. Então, uma mulher que tem lua em Câncer, e eu também tenho lua em Câncer, ela é uma mulher que muda de humor muito. A gente tem que estar se vigiando por causa da lua, a influência. Então, olha como que é legal a gente se conhecer, né? Às vezes a mulher fala assim, tô de TPM, tô matando um aqui. Mas aí você tem que associar, como é a sua lua? Porque a lua fala de você. Como que é? Por isso que tem mulheres que nem têm TPM, porque a lua dela é uma lua de terra, uma mulher ali firme, segura, presa na terra, né? Brincando, mas né, gente? E essa mulher, quando ela se conhece, ela começa a perceber que lua que nós estamos. Porque aí ela consegue, deixa eu ter paciência aqui comigo mesma. Isso tudo faz parte de autoconhecimento. Quem sou eu? Que momento que eu estou? O que a natureza está me falando? Que aí aquilo já me acalma, me controla. E uma mulher que tem água demais, ela pode se perder no outro. É uma pessoa, por exemplo, que ela está muito sensível à emoção do outro. Então, se ela entra num campo e está todo mundo nervoso, ela vai ficar mais nervosa de todas. E essa água é uma água que transborda. Então, essa mulher, às vezes, em vez dela sentir e entender, ela se afoga nas emoções. E uma mulher que não se conhece emocionalmente, ela não se controla, ela não se equilibra por si. Ela perde o seu automodulador, né? Então, o que acontece? Ela pode entrar em crises de ansiedade, depressão e até mesmo de ira. Então, você também, a gente brinca aqui muito de falar de astrologia, porque é uma forma de entender esses elementos, mas você também consegue se perceber. E quando é uma mulher que falta água, ou porque tem muita terra, ou porque tem muito ar, né? E não tem equilíbrio. Ela pode ser uma pessoa com bloqueio de sentir. Ela pode ter dificuldade de entender as suas emoções. Ela pode ser uma mulher que, inclusive, tem dificuldade de sentir prazer em todos os sentidos. Em pequenas coisas, em coisas muito prazerosas na vida, até um prazer sensual e sexual. Ela pode ser uma mulher muito rígida, controladora, onde ela tem tanta racionalidade, né, e tanta realidade para ver as coisas, que ela acha tudo muito mimimi. Então, ela também não se sensibiliza com o outro, até consigo mesma. Ela pode ser uma mulher fria emocionalmente. Ela pode ser uma mulher que tem muita dificuldade de prestar atenção nos sinais inconscientes, no que a vida está querendo mostrar para ela pelo que ela está passando, na intuição dela. Ela vai ter uma criatividade mais racional e não uma criatividade de alma. Ela tem dificuldade de entregar. Ou ela pode se entregar em relacionamento de forma racional, sexual, ou às vezes até controladora, né? Eu tô ali, tá tudo bem, mas qualquer coisa eu saio daqui. Ela não se permite, né, entrar num estado pleno num relacionamento, e isso também é ruim, que a pessoa fica com medo de sentir. São as pessoas que às vezes até já sofreram emocionalmente e vão só criando rigidez. E como eu disse, pode ser aquela mulher que tem tanta dificuldade de se entregar que ela tem dificuldade na vida sexual. Uma mulher com pouca água, ela endurece. Em vez dela ser uma mulher fluida, ela se fecha. E o pior, falta de água adoece o corpo da mulher, adoece o útero, adoece o coração, adoece o sono. Então, essa mulher vai ficando tão seca
ela não dorme, ela tem muita raiva, ela tem problema de circulação, ela pode ter doença de pele, ela pode ter uma doença de imunidade, porque tudo tem a ver com a água. Nós vamos ver depois, tá bom? Então, lembre-se, uma mulher com pouca água, ela precisa aprender a sentir, ela tem que amolecer, ela tem que trabalhar mais seu lado emocional. Se ela é uma mulher muito aguada, muita água, ela tem que aprender a estabilizar, ela tem que aprender a dizer não, saber dizer sim, pôr limite. Quer dizer, quem põe limite na água? A terra, às vezes, né? Então, a pessoa precisa aterrar, ela precisa firmar. É aquela pessoa muito dramática, muito vítima, uma coisinha desse tamanho, transborda o copo, faz uma tempestade de água com uma gota. Então, ela precisa ter mais estrutura emocional, firmeza emocional. Por quê? Porque uma mulher que não falta e nem sobra água, ela tem uma linda intuição. Ela consegue sentir, permitir sentir e entender o que ela está sentindo e por quê. Ela é criativa, ela se conecta amorosamente com realidade, com verdade, com segurança, com amor a tudo e todos. E isso parece fraqueza, mas é muito importante a gente ser verdadeira nas emoções, gente. E ela é uma mulher que tem capacidade não só de gerar, mas de regenerar. E aí, quando a gente passa pelos desafios, principalmente emocionais, é uma mulher que consegue recuperar. As escorpianas, por exemplo, seja lá de signo ascendente ou em qualquer casa, tem que saber qual, ela é uma fênix. Ela é uma mulher que sente profundamente, muito inconsciente, e ela consegue renascer das cinzas, se transformar emocionalmente. Ela nega as emoções, né? É igual os homens, assim. Escorpião, eles não gostam muito de soltar as emoções, falar de emoções, achar que eles são inseguros e frágeis, mas eles se transformam profundamente quando eles abrem esse campo. Então, água equilibrada não transborda nem seca e a gente flui lindamente no nosso feminino. Então, vai lembrando aí quem é você no meio desse mar, ok? Então, assim, reconectando o que eu disse, assim, para vocês terem consciência, mulheres, pessoas que estão mais associadas com mais quantidade de câncer na história, no mapa, no seu eu dessa vida, elas precisam trabalhar mais as águas emocionais das raízes, do seu lar, do seu eu, da sua família, né, do seu interior, que o nosso interior é um lar. As questões da água de Escorpião são as mais profundas, as mais guardadas, as mais transformadoras, né, as mais escondidas. E as águas de Peixes, que é a que nós estamos, são as águas espirituais, as águas da intuição, as águas que não têm limite, as águas que podem transbordar, e as águas que precisam de acessar o inconsciente. Só para trazer esse simbolismo. Vamos aprender a trabalhar água. Se está faltando água, ingerir mais fontes de água. E parece que é bobo, mas você tem que lembrar que a água traz movimento. Então, pepino, melancia, frutas aguadas, água de coco, verdura, sopas, caldo, tudo é válido. Mas as principais fontes de água energética, primeiro são as sementes. Por quê? A semente, ela traz vida, ela vai gerar vida. E toda semente guarda fonte energética de água. Os brotos, broto de bambu, broto de feijão, broto de alfafa, porque o broto já é a água gerada ali, ó, em primeiros pontos de vida. Os brotos no alimento representam os bebês. Já viu como que bebê tem pele toda gostosinha, porque é cheio de água, né? Eles são todos lisinhos. Nós vamos perdendo água, vamos ficando esses maracujazinhos de gaveta. Gorduras, alimentos com gordura sustenta a hidratação. Abacate, castanha, azeite. Caldo de osso. Caldo de osso é muito interessante, gente, porque é um alimento que é para o corpo todo e que ajuda para os ossos e as articulações. Atenção, mulheres que são doloridas, rígidas, dificuldade com
artrose, coluna, joelho, mulheres que estalam demais, mulheres que têm muita dor. Nós vamos ver o quanto isso tem a ver com excesso de ar, de terra, é com falta de água, porque a água é fluida. Então, caldo de ossos, por exemplo, é um alimento que ajuda muito na flexibilidade e nesses colágenos, que tem a ver com a água, intraarticular. Algas, porque nós estamos falando do alimento da água. Então, olhar para esse equilíbrio. Ai, mas eu já estou muito sensível, já estou muito chorona, estou muito aguada. Então, meu bem, volta lá e aterra essa água. Vamos trazer a terra. Todos os chás que controlam a parte emocional e feminina. Camomila, erva doce, melissa, capim, limão, ele é mais masculino, tá? Ele é para te dar mais uma estrutura. Cidreira e sal. Mulheres com qualquer questão no útero, gente, tem que olhar para a água. Endometriose, TPM, infertilidade, cólica menstrual, mioma, cisto, né, menopausa dolorida, tem que usar ervas, porque as ervas são muito femininas, de útero. Então, chá de amora, salsa, raiz de salsa, sálvia, fenogrego. Fenogrego é uma planta para, inclusive, amamentar, para dar leite, olha que legal, para aumentar a água que nutre, que é o leite. Agoniada, que é uma planta para dor. Quitoco, que é uma planta para dor. E os banhos de feminino, que estamos sempre aqui trazendo. Camomila, lavanda, rosa, artemisia, que mexe com o espiritual. Melissa, calêndula, hortelã, girassol, banho de flor, banho de tudo que vocês pensarem aqui. E tem muito a ver com a água. Vamos chegar na terapia, eu volto a falar disso. Principais nutrientes para as mulheres que precisam equilibrar a água, e eu tenho certeza que todas precisam. Se você é muito rígida, se você é muito mais endurecida, se você tem um sistema nervoso tenso, magnésio. Magnésio flexibiliza. Ômega 3, óleo de prímula, é a fluidez do feminino. A melissa, porque o desequilíbrio da lua e da água mexe no humor, já expliquei para vocês. Melissa ajuda a aliviar o humor. Isso tudo com base científica, tá, gente? Não fiquei trazendo artigo aqui, mas se precisar eu mando. A planta que eu mais amo pro feminino, que é essa flor que vocês estão vendo aí, ó, Vitex agnus casto, que mexe com todas as bases do feminino e com a regulação hormonal. Olha como que ela lembra uma lavanda. Olha como que é uma florzinha que cresce apontando para cima na cor violeta. O que isso indica, gente? Uma planta que aponta para o alto espiritual. Uma planta que chama a mulher para olhar para a sua espiritualidade. Porque a mulher precisa estar direcionada para o seu eu divino, para o seu eu espiritual, para o seu relaxamento, para ela ter equilíbrio. Bonito demais essa planta. Ela é a planta mais, eu posso dizer, a top 1 do feminino. Passiflora para acalmar, sálvia, e de novo, já falei lá na terra, vocês vão ver várias vezes eu falando dessa planta adaptógena, que é uma sustentação para a gente da raiz até a parte mental, a ashwagandha, que ela ajuda a controlar o estresse. Pela medicina chinesa, eu trago os cogumelos que vão mexer com a água. A água aqui, na medicina chinesa, ela tem a ver com o rim, porque o rim, ele guarda a energia da essência vital, que a gente chama de Jing. O Jing da vida é a essência da gente, é a nossa vitalidade. É o tanto quanto nós vamos viver aqui, depende do tanto que essa água vai existir. E é muito legal que a gente repara, por exemplo, quem tem insuficiência renal, né, gente? Se vai diminuindo a filtração, vai perdendo força de vida. Então, a medicina chinesa, ela preocupa muito com a força da água no feminino e com a força do rim. Pela medicina chinesa, o rim, ele tem muita ligação com os medos. Olha o que a gente acabou de falar. As inseguranças emocionais, os medos do inconsciente. Esse rim, ele também está muito ligado à nossa guarda, a força do osso, que tem uma ligação na medicina chinesa. Então, a nossa força mais dura, que é o osso, tem ligação com o nosso campo de água. Nós precisamos ter um rim saudável
para ter energia para sustentar os ossos, né? Essa força que passa pela medula. E olha esse desenho parece uma alga branquinha, né, transparente, que está presa numa árvore. Esse é o cogumelo tremela. A tremela é uma alga maravilhosa para hidratar a pele, o rim, as mucosas, os fluidos. É um cogumelo nutritivo regenerador de água. E olha a natureza, que espetáculo que é na sua aparência, né, gente? E o Ganoderma lucidum, que é o reishi, já é um cogumelo para a imunidade, para a ansiedade, para equilíbrio emocional. Eu dou muito reishi quando o paciente, por exemplo, está em quimioterapia precisando aumentar leucócitos, que são as nossas defesas imunológicas. Então, o cogumelo é um reino aí diferenciado para nos fortalecer. Então, fica a dica para quem precisa dessas peles com mais colágenos e mais energia vital. Óleos essenciais, eu vou falar aqui brevemente, já falamos de algum de terra. Então, se eu tenho muita água, o que eu vou precisar? Trazer a terra, trazer a espiritualidade, trazer equilíbrio. Então, de novo, o cedro trazendo estrutura e segurança, o olíbano, que traz o centramento espiritual e vai mexer lá espiritualmente, inconscientemente nos medos, o sândalo, que mexe com essa energia espiritual do útero cósmico, o útero que faz a gente gerar, regenerar, diluir e renovar as emoções, a sálvia, que traz essa questão do feminino, e a lavanda, que associa também, vocês vão ver, mental, água e espiritual. Para as que precisam de água, rosa damascena, que vai trazer sensibilidade, amor próprio, é o campo do amor. Jasmim, repara que a maioria é flor, né? Jasmim, que tem muito a ver com prazer, para você se entregar à leveza da vida, ativar o útero, o prazer de ser mulher, que tem mulher, gente, tem dificuldade de, sabe, de curtir o seu feminino leve, gostoso, tem que ser um feminino duro, difícil. Lang Lang, que também está ligado à alegria da vida, a entregar emocionalmente para as coisas boas. A camomila, que tira rigidez, traz acolhimento, aquele chazinho de camomila que acalma, aquele cheirinho de camomila que acalma. Citrus auranto, que tem muito a ver com a laranja. A laranja está ligada também à fertilidade, vitalidade e medo, e feminino demais. A gente usa muito laranja para quem quer engravidar. E o gerânio, mais uma vez, o campeão aí para equilibrar o feminino. Lembre-se, comece a fazer pelo menos uma farmacinha de óleo essencial aí, gente, na caixinha das bruxinhas aí pro dia a dia, tá? Que isso também é muito, muito legal para os momentos sufocantes emocionalmente. E técnicas, vamos aprender um bocado de técnica, porque nós estamos fechando março, precisamos trabalhar nossas águas, gente. Todo contato com a água é equilibrador. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de banho. Então, na hora do banho, acalmar, tá ali, processar o dia, chorar, sabe? Não ficar ali matutando as coisas mentais, deixa sentir, fazer uma prece na hora do banho, sentir o banho, ter prazer, um momento de limpeza. O banho tem essa força de ancorar, chorar, a lágrima é a água, gente, sem brincadeira, que eu tenho certeza que pelo menos uma aí tem isso. A dificuldade, às vezes, de chorar. Às vezes você está com tanta raiva, você está com tanta tristeza, você está com tanto desconforto, e nem assim você consegue chorar. É uma secura tão grande que não sai. Ou o contrário, né? Você assiste um desenho que te comove, você está chorando ali. Qualquer coisa, você é uma manteiga derretida. Então, o choro também é um marcador feminino dessas emoções, não é mesmo? Quando a gente emociona, é muito comum a gente chorar. Então, é um simbolismo maior, se permitir esse choro. Banho de erva, banho de flor, banho com vela, banho com música, escalda-pés, coisas simples. Gente, eu tenho uma adolescente menina em casa aqui muito cheia de água. Quando ela está nervosa, se eu faço escalda-pé, é a bênção. Fica linda, maravilhosa, perfeita.
Então, o escalda-pés é muito legal. Toda terapia para útero e para feminino, então nós temos terapia de vaporização, terapia de compressa no útero, terapia de garrafadas de chá. Claro que você vai fazer isso com alguém especializado. Terapia de útero é com quem trabalha com isso. Toda massagem, terapia tântrica, técnicas energéticas, tipo reiki, ou qualquer técnica como a barra, que vai mexer lá no chakra 2, no chakra na direção do ventre, do útero, sacral, né? Mulheres que têm esse quadril dolorido, mulheres que têm essa parte lombar dolorida, tem hora que a gente fala, não, eu tô com dor, igual quando eu tô com problema no rim, tá tensa, tá precisando fluir esse feminino. Por isso que quando a gente faz ritual, a gente fala movimento quadril, que o movimento tira a mulher da rigidez. Trabalhar com a linhagem feminina da mãe. Então, gente, quando a gente trabalha com ancestralidade, com mãe, com memórias, né, com lembrança gestacional inconsciente, a gente não vai ter a memória clara, mas isso tudo trabalha feminino. As meninas que fizeram ritual de ancestralidade, tem muita limpeza de mãe, tá? De vó, da linhagem das mulheres. O trabalho com a criança interior, porque a mulher foi uma criança feminina que marcou muito também. Prestar atenção na lua, então, sentiu, né, que a lua cheia, que transborda, você quer limpar o que você está transbordando, a raiva, a emoção, você quer fazer minguante para uma coisa ir embora, quer fazer o ritual de uma lua nova, que você quer que traga coisas novas. Uma hora eu vou fazer uma aula de lua para vocês. A lua crescente, o que você quer que cresça? E tudo vai ter ligação como você está no momento. A aromaterapia tem muito a ver com o feminino, nós vamos falar dela daqui a pouco mais. Arte-terapia, florais, porque é líquido. A arte está ligada ao campo de gerar ideia, de criar. Então, tudo quanto é arte. Chá é a própria terapia feminina, né, gente? Água saborizada, água de coco, chá. Café, não. Café seca a água, café desidrata, então não conta. Mas claro que um cafezinho ali morninho, gostoso, tem a ver. O cacau ritualístico, muitas aqui já fizeram, porque o cacau mexe com o cardíaco, expande o amor, e esse amor circula o feminino. Algumas medicinas da floresta, né, a ayahuasca, por exemplo, é uma força feminina, jurema é uma força feminina, e isso vai mexer nas raízes, a água é a raiz do feminino. Da prática física, hidroginástica, dança do ventre, alongamento é muito feminino, é muito água, que você fica mais flexível. Yoga, então, ajuda muito no feminino. E o contato com música e com qualquer tipo de arte, colorir, pintar, cerâmica, casa, decoração, jardinagem, bordar, costurar, tudo vale, gente. Tudo são técnicas que mexem com a sua água e que você fazendo concentrado é muito válido. Tem que ter a intenção. E aí eu trouxe nessa parte da água um pouco da ciência, mostrando aqui para vocês por que eu começo todo encontro com a música. Aqui eu trouxe alguns estudos científicos mostrando a força da musicoterapia nas nossas emoções. Esse artigo aí de uma grande revista científica, The Lancet, que é um artigo deste ano. Eles fizeram uma revisão com 51 artigos mostrando que a musicoterapia está relacionada a ajudar no campo de ansiedade. Aqui, a maioria desses estudos, eles foram feitos com músicas específicas, né? Principalmente músicas da parte da medicina chinesa, que trabalha os 5 elementos da natureza, porque a medicina chinesa inclui o 5º elemento, né? O metal. E essas músicas, elas, em alguns desses artigos, elas eram aplicadas por terapeutas da musicoterapia, mas a maioria mostrava que qualquer profissional com a intenção, que usa uma música, que tem melodia, que tem uma letra harmoniosa, que tem uma energia, que traz leveza, tem muito campo de trabalho na parte emocional e mental. E vários outros
trazendo essas respostas. Olhem para vocês verem. Ajuda a regular as emoções, o humor, reduz a ansiedade, inquietação, libera endorfinas do bem-estar, né? Ocitocina, que está ligada à paixão, ao amor, dopamina do prazer, da recompensa, ou seja, em vez de você chegar cansado, desgostado, estressado, tomar uma taça de vinho por recompensa, ou comer uma comida sem prestar atenção, você escuta uma música que você gosta. Inclusive, teve estudo que mostrou que se você escuta a música e canta, é mais eficiente ainda. Você está trabalhando 2 pontos, o mental e o emocional. Ajuda a diminuir e regular a pressão arterial, frequência cardíaca, diminui os níveis de cortisol e distrai os pensamentos que levam à ansiedade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Para não falar que a gente fica aqui só de campinho energético musical, isso aqui tem muita força. Então, escutem músicas que têm uma boa frequência, que tem uma letra que acalma. Cuidado, porque às vezes a gente acha que tem muito prazer com músicas sofrências, né? Ah, eu gosto de dançar, eu gosto de música agitada. Ótimo, isso te faz bem, ótimo. Mas música tem frequência. Então, por mais que você goste, cuidado se essa música não agita a mente, não agita a frequência, não te leva para uma alegria eufórica que depois despenca. Então, música precisa ter uma escolha de harmonia também, principalmente se a sua intenção é essa aqui, tá bom? Então, a partir de agora, vocês estão entendendo por que eu sempre trabalho com as músicas. Era para mostrar essa força aqui para vocês. E, concluindo, lembrem-se, água é a força que dá vida a tudo aquilo que a terra sustentou. Água é o ventre que gera, é a emoção que nos conecta, é a intuição que nos guia. Sem água, não temos sensibilidade. Sem fluidez, não tem criação. Que nós possamos nos permitir sentir, honrar os nossos ciclos e as nossas marés, confiar nas nossas águas, confiar no que a intuição mostra, confiar na emoção que eu estou sentindo. Ela está conversando comigo, ela está me mostrando uma coisa que eu preciso prestar atenção. A mulher que flui, ela não se endurece e vai se transformando. Mais uma vez, gente, cuidado quando a gente quer calar a boca da emoção. Qualquer coisa, a mulher está querendo uma medicação, uma coisa que está sentindo desconforto. Claro, ninguém precisa sofrer, mas converse com as suas águas. Elas só estão querendo que você deixe elas passarem, mostrar, limpar e renovar. Combinado? Então, guardem aí seus campos de água, porque nós vamos continuar aqui rapidinho com outra força do feminino. Eu fecho muita força do feminino hoje com a força do ar. Então, nós vamos juntar o ar aqui. Para muitos, o ar é uma força masculina, porque o ar fala muito de mente. Mas, na alquimia, o ar, ele tá ligado num chakra que tem muito a ver com esse campo masculino, assim como a terra. Então, a terra é masculina e o ar também tem essa força do masculino. Mas se a gente for associar o ar ao respirar, nós estamos falando de cardíaco. E o cardíaco é feminino. Então, aqui, nós vamos tentar trabalhar mais com a força do mental e eu vou pincelar o ar no cardíaco da respiração. Mas a base do ar é a mente. É uma respiração para conectar corpo e mente. É a consciência. O ar é considerado sopro da vida. E no feminino, o ar traz clareza, ajuda você com a expressão para dentro e para fora. O ar é o que liberta, é o que transforma. E é através desse ar que nós vamos respirar e vamos ter clareza para pensar, para expandir a nossa consciência, para entender as coisas. Quando a gente está muito nervosa, a gente fala, calma, respira, não é isso? Então, esse ar, ele entra na energia da nossa mente
dos nossos pensamentos, da comunicação para dentro e para fora, na capacidade de perceber as coisas, de compreender, de expressar. O ar está ligado à nossa inteligência mental. E o ar faz parte das nossas transformações da palavra. Quando o ar está equilibrado, essa mulher tem clareza para ver a sua verdade, para entender a sua realidade, para compreender a sua mente, para organizar a sua ideia, para saber ver as coisas com uma mente coerente com o que ela sente e faz. Então, olha a força desse campo. O ar é o feminino respirando e expandindo. Lembrando que a mente racional é uma força masculina e que a respiração do cardíaco é uma força feminina. Quando o nosso ar mental está desequilibrado, essa mente fica muito agitada se eu tenho excesso de ar. Ela fica inquieta, eu não paro de pensar. Eu tenho uma agitação mental que me dá ansiedade por esgotamento. Eu não concentro. Eu tenho dificuldade de me ouvir, porque a minha comunicação sai do eixo, ou seja, eu não aquieto a minha mente para me entender, me ver, me comunicar comigo, que eu não calo a boca, né? A mente... E eu não consigo me comunicar na vida com o outro, com as pessoas, né? Levar, comunicando meus dons, porque eu estou confusa. E aí eu não consigo conectar corpo, mente, sentimento, que a mente não para, ela não me traz coerência. E aí, se eu tenho muito ar, eu só penso, só racionalizo, só fico nas ideias, criando, montando, pensando. E aqui fica, tô na cabeça igual tá a foto, uma nuvem aqui, ó. Se eu tenho muito ar, eu acabo dispersando. Aí eu não tenho clareza, eu não me inspiro e eu me perco, porque o ar está ligado ao direcionamento. O ar é a nossa estratégia, ok? Sentiu? Conectou? Vibrou? Agora, o que você faz com isso? Faz isso, presta atenção nisso, né? Escuta, sente, vai lá, faz. Então, eu preciso equilibrar esse ar. Mas, se eu também não tenho ar, eu não consigo expressar, eu não consigo ter clareza para sair, eu não consigo também entender, porque falta força mental. A minha mente pode estar travada, eu posso ter medo de falar, medo de transformar, medo de posicionar, muitas vezes porque aqui, tanto no excesso quanto na falta, pode ter muita questão com julgamento, com crítica, com crença, com rigidez, né, com muito dogma. Então, é uma mente que não é uma mente aberta. Ela é uma mente que é dona da razão, que acha que aquilo é o certo, que o que ela pensa é o que está correto, que a forma que ela vê que é a melhor, o que não está igual ela julga, que se critica, porque tem medo de ser criticada, e aí ela mesma faz isso, aí vira uma zona. Então, faltou mente clara, você se aprisiona, não se transforma, não movimenta, e aquilo parece até que você está assim, a pessoa fala, tô até com falta de ar. Tanta ansiedade mental. E aí a consciência está fechada. Essa consciência não expande. Bom, sintetizando, porque aqui é tudo resumo, né, gente? A gente trabalha isso muito profundamente no AIA. Cada detalhe da mente e da água, cada detalhe é muito bem trabalhado. Limpa o inconsciente mesmo, a gente faz um cata-cata. Aqui é a síntese e o básico. Para vocês tomarem uma leve consciência. Pouco ar, precisa trazer o ar. Então, respira, abre a mente, deixa essa consciência ganhar coisa nova. Começa a se expressar mais, a se ouvir mais, a ter mais silêncio. O silêncio é o presente da comunicação. Se tem muito ar, acalma, desacelera, pisa na terra, vai aterrar, vai sentir. Porque quando você equilibra, você tem clareza de tudo. Você sabe falar para a vida a sua verdade e você se acha na sua verdade. Porque o mais difícil é achar a nossa verdade. Você compreende as coisas sem julgar.
Você sabe expressar com clareza, sem medo de julgamento e crítica. E você leva toda a sua estratégia mental para o mundo. Então, a mente da mulher precisa disso, de clareza. E aí, alguns alimentos podem trabalhar também no nosso campo. Tudo que tem aroma, tudo que é fresco e que refresca, que traz ar, que o ar é fresco, né? Então, todas as coisas cítricas, a gente já sabe que tem aquele cheiro, aquela coisa refrescante. Coisas amadeiradas como uma canela vai te aterrar, vai te fortalecer. Mas hortelã, tudo que tem cheirinho gostoso, erva doce, as ervinhas cheirosas, manjericão, alecrim. O mel, por quê? Porque o mel tem esse aromático nutridor. O cacau, que ele vai abrir esse cardíaco, ele é vasodilatador. E todos os temperos, todas as especiarias. A cebola também é uma coisa que o quê? Solta até água, né, nos olhos. Aquela coisa que você não pode ficar inalando muito perto, alho, tudo tem isso. Ervas frescas, ou para respiração, ou para o foco. Alecrim mexe com a mente, traz foco. Antigamente eles usavam alecrim atrás da orelha para trazer conexão, concentração. Hortelã, que também refresca e puxa para a terra. Gengibre e guaco, que limpa o pulmão, traz ar, inclusive em doenças respiratórias, desinfeta o campo. Açapeixe, alfavaca, também são ervas de respiratório. Poejo, capim-limão, ó, junta duas forças do limão e aí o próprio capim cheiroso. Cidreira, alho, banhos com essas ervas, banhos que têm cheiros, tudo que é de inalar, sabe aquela comidinha que você fala, deixa eu cheirar isso aqui, que eu adoro aquele cheirinho de chocolate derretido, isso mexe com a limpeza da parte de ar. Ativos, de novo, o magnésio. O magnésio é o presente divino das emoções e do mental, gente, porque ele ativa o sistema nervoso, ativa sono, relaxa a mente. Então, eu penso que mulher não pode ficar sem magnésio, de forma alguma. L-teanina ou L-teanine é um aminoácido também, que a gente, por exemplo, dá à noite para a pessoa tirar o excesso de estresse do dia, acalmar a mente, desligar aquela mente, sabe, que a gente deita na cama e não cala a boca, eu fiz isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu devia ter falado isso, meu Deus, eu não fiz aquilo, blá, 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 blá. Aquela mente que não desliga. Volta os adaptógenos, porque eles regulam o sistema nervoso aterrano. Rhodiola para clareza mental, estresse e humor. Bacopa Monnieri. Bacopa é um fitoterápico, gente, que eu uso para os concurseiros. Porque Bacopa tem uma vida útil de 3 horas para você estudar, concentrar, focar, sabe? E o que ela faz? Ela regenera neurônio, ela faz uma ação, a gente fala que aumenta a BDNF, que são uma parte mais neuroprotetora, traz resiliência mental, né? E vai ajudar você nisso, a trazer clareza mental. Também tem estudos mostrando para o sono, para a ansiedade, para o estresse. A lavândula officinale, que tem essa ação muito que a gente tem no óleo essencial de lavanda. A melissa, acalmando pensamentos. Ginkgo biloba, que é mais para circular, né? Muito usado em memória. Tem que ter cuidado, porque ginkgo puxa muito circulação para a parte superior da mente. Então, não é uma coisa que pode ser, vou ali comprar e tomar. Aliás, nenhum deles. Eu estou trazendo só informação, para a gente ficar com recursos mais naturais, porque fitoterápico é natureza. Passiflora para quem está ansioso e precisando dormir, olha a ashwagandha mais uma vez, e a sálvia, que mexe muito com a memória. Sálvia é uma planta, inclusive, de menopausa. O que acontece na menopausa, gente? A mulher tem pouquíssima memória, perde água, ela fica mais masculinizada, nervosa, irritada. Então, a sálvia é como se trouxesse ela para o campo energético de novo do feminino. Na medicina chinesa, a gente tem mais cogumelos. Esse que eu adoro, que é o Ericium erinaceus, que é o juba de leão. Olha que bonita essa imagem. Ele parece um algodão, parece uma nuvem. Olha para você ver, parece um conjuntinho de ar que gruda aí nessa árvore e faz esse desenho de nuvem. É muito bonito.
E esse cogumelo, ele tem uma parte que fica mais subterrânea mesmo, assim, dentro, né, da árvore, da terra, onde for, que é conhecido como micélio, que é rico em uma substância que chama erinacina, que tem essa função, olha que legal, subterrânea, para te puxar para a força da terra, que é onde ela também vai trazer equilíbrio, e uma parte que a gente chama de fora, que é esse corpo aí de frutificação, que parece essa nuvem, que é rica em uma substância que a gente chama de ericenonas, que vai atuar mais nesse campo, regenerar os neurônios, trazer foco, memória, clareza, e ativar e controlar essa fluidez mental. E no sistema nervoso, o campo do micélio. Então, é um cogumelo que eu adoro para quando a gente está gastando muito mental. E quem tem muita dor, ombro, pescoço, rígido aqui, gente, tem muito mental. Tem muito mental. Tem que flexibilizar. Eu falo isso sempre. O Poriococcus, que é um cogumelo difícil que a gente tem aqui, que é muito mais encontrado só nas farmácias que trabalham com as ervas próprias da medicina chinesa, porque os outros a gente ainda acha, ele também é usado para clareza mental. Os olhos, então nós vamos falar de excesso de ar, mente acelerada, excesso de pensamento. Campeã é a lavanda, cientificamente a mais comprovada para ansiedade, relaxamento e sono. Vetiver, que eu já falei lá, que traz você para a terra, para te aterrar e tirar dessa mente. Quem tem mente agitada tem que aterrar, tem que descer essa energia para não ficar parada aqui. O sândalo, que vai mexer com a respiração, vai acalmar, vai centrar você para o cardíaco. O olíbano, que vai mexer com esse espiritual para te acalmar. E a manjerona, né? Manjerona, manjericão, a gente fala muito que são as ervas de Jesus Cristo, que é aquele que traz a paz, o amor, para te tirar da tensão e da excitação mental, para você confiar mais na vida. Porque a pessoa que é muito mental, gente, às vezes ela é muito também controladora, né? Tudo tem que ser ela que tem que fazer. Tem que estar tudo no campo dela. E peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer, como é que vai ser, isso, aquilo. Então, ela concentra tudo na força da mente dela. E a gente tem que deixar um pouco na leveza. Então, manjerona te coloca para leveza da água. Para quem falta ar, vamos respirar. Olha o eucalipto aí, que é o que parece que você já entra numa sauna, né? Que é para abrir o respiratório, quando a gente está ali gripado e faz uma inalação de eucalipto para oxigenar a respiração e traz clareza mental. Alecrim, como eu já disse, é o bambambam do foco. Alecrim, tem estudo dele, inclusive, gente, científico comparando a força do alecrim, presta atenção, com a fluoxetina, que é aí um dos medicamentos muito consumidos, né? Em concentração adequada, ele tem estudos comparando a eficácia. Hortelã-pimenta, o pinheiro, que também tem essa questão mesmo de trazer expansão de pulmão, e o limão. E a gente sabe que quando a gente está respirando mal, gripado, né, com congestionamento respiratório, a gente faz um chazinho de alecrim, de hortelã, de limão. Olha para você ver como que os nossos avós já conheciam essa natureza. Vamos para as técnicas, porque eu quero fazer uma prática com vocês. Quem é muito mental, quem tem ansiedade por pensamento, ou quem tem mente confusa, tudo que eu falei aqui, precisa aprender a respirar. Ou por técnicas de pranayama, que são técnicas também de yoga, né, que são várias, ou uma respiração, pelo menos que você para prestar atenção. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Caminhadas e exercícios ao ar livre, deixar o vento é o movimento do ar, né? Inclusive a energia do vento é a mudança. A força do vento vem e muda tudo, transforma, destrói, né? Assim, muda a natureza. Então, esse ar, essa mente, essa respiração transformam a nossa vida. Silêncio, que é uma coisa que tem que praticar, porque isso aqui é o mais difícil de tudo. Mas mulheres mentais, mulheres que estão aceleradas, ansiosas, gente, tem que praticar. E meditação, aos poucos praticando. Exercício de escrita, porque escrever é uma forma de trazer a emoção que você não consegue, às vezes, falar. Quem consegue fazer terapia, né, psicoterapia de fala,
é muito legal. Leituras também está mexendo com a mente, leitura reflexiva, leitura criativa, leitura espiritual, leitura de autoconhecimento, não é leitura só de trabalhar e estudar, não, tá? Estudo espiritual, mais uma vez a musicoterapia, porque ela acalma o estresse e o sistema nervoso, de preferência com sons que acalmam. A aromaterapia é aqui a técnica do ar. Por quê? Porque eu preciso respirar as substâncias voláteis que vão entrar no meu sistema olfativo e trabalhar em todo o meu sistema nervoso, não só o límbico, mas até o pré-frontal, para eu ativar esse campo mental. Alongamentos, qualquer prática de yoga e de mobilidade, para eu ficar menos rígida, que a mentalidade demais me deixa rígida. Contato também com coisas do feminino, arte, poesia, expressão, teatro, né? Danças, tudo eu estou me expressando. Parar, observar, contemplar, orar, fazer uma prece, fazer um mantra, tudo que te conecta com o seu eu e te tira do foco mental, tem técnica válida para o elemento ar. Prática de comunicação consciente, de expressão emocional, que são várias, né? Hoje em dia tem terapia da fala, terapia da escrita, terapia da comunicação, e por aí vai. Terapia de TCC, que são técnicas para você colocar em prática, ativando ferramentas. Então, se o seu foco é aqui, tentem usar mais essas técnicas. Cientificamente, no campo do ar, eu trouxe um artigo maravilhoso, científico, é da Cell aqui, saiu cortado aqui o artigo, e aqui esse estudo mostrou quanto a respiração estruturada reduz o estresse, melhora essa ventilação pulmonar, muda a frequência cardíaca, traz calma, e ativa o que a gente chama de sistema vagal. O que é isso? É uma resposta do nervo vagal que vai desde o nosso intestino até o nosso cérebro. Ele é um fio, que a gente fala que é um nervo que faz um fio terra, do corpo até o estado superior da mente. Só que esse sistema, esse nervo vago, ele passa pelo cardíaco, ele passa no meio do pulmão. E essa respiração faz essa resposta vagal de controle entrar em equilíbrio. É muito comum pessoas que têm síndrome do intestino irritável ter uma mudança nesse campo quando a mente muda. Pessoa está ansiosa, o intestino solta. Pessoa passou por um estresse mental, pessoa é muito agitada, o intestino não cala a boca. Ele está sempre doendo, sempre com cólica, sempre com diarreia. Toda resposta intestinal é a resposta vagal do cérebro, da mente, desse sistema. Então, nós temos esse fio terra aqui, ó. E o que faz acalmar esse sistema vagal, além daquelas técnicas, é a respiração. E esse estudo, gente, ele mostrou que 5 minutos de respiração estruturada melhora o humor e reduz a ansiedade. Só para vocês terem noção, eu não trouxe aqui, mas eu tenho um artigo científico que comprova que o Brasil é um dos primeiros países em ansiedade do mundo. Se eu não estou enganada, ele perde para Portugal, Paraguai e Irã. E 5 minutinhos melhora. Então agora eu vou fazer brevemente essa prática, o que é essa respiração estruturada, para vocês lembrarem disso e fazer isso o máximo que puderem. E aí, cada técnica que eu explicar, vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos lá. Existem 3 técnicas básicas de respiração estruturada. A primeira é o suspiro cíclico. É quando a gente vai inspirar pelo nariz, depois vai dar uma pequena puxada para completar, e aí você vai expirar longa e lentamente pela boca. Então, essa foi a técnica que teve o melhor efeito para aumentar o humor. Mulheres com alteração de humor. Bora tentar? Então, vamos lá. Vocês aí, ó. Inspira. Puxa mais um pouquinho para encher mais. E solta.
Vão praticar essa 3 vezes. Vocês vão inspirar, puxa mais um pouquinho e depois solta. Eu vou fazendo e vocês aí. Concentra. Mais um pouquinho. Parem, observem, sente um pouquinho. Vamos tentar a segunda. Talvez o campo de observação aqui vai ficar difícil, mas eu quero que vocês aprendam. A segunda técnica é o que a gente chama de respiração em caixa. 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. São 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 soltando o ar devagar e 4 segurando, soltando. Então, seria... De novo, puxa em 4, vai contando com o dedo. Vocês vão puxar em 4, segurar em 4, soltar em 4 segundos e ficar por 4 segundos sem recomeçar. Essa foi a técnica que deu mais certo para controlar estresse e regular as emoções. Então, vocês vão lembrar. 4, 4, 4, 4. Tem gente que vai aumentando. Passa para 5, passa para 6, passa para 7. Quanto mais você inspira, segura, solta no ritmo e mantém, mais você vai trabalhando isso. E por último, é o que eles chamam de hiperventilação cíclica com retenção. Você vai puxar longo, você vai expirar curto e vai fazendo isso em ciclos. E pode fazer uma pausa depois de expirar. Então, você... pausa um pouco. Pausa mais um pouco. E aí, cada pessoa, gente, tem facilidade ou não com uma técnica. É muito importante também, na hora que nós estamos fazendo o movimento, encher o abdômen e não o peito. As pessoas têm muita dificuldade de respirar. Mas olha que coisa simples. 5 minutos por dia, usando uma das técnicas para ativar. Então, naquele momento de humor alterado, faz o cíclico. Está estressado? Para um pouquinho, porque a gente fala, nossa, eu vou contar até 10. Mas não é contar até 10. É fazer o processo respiratório por um tempo. Pode ser que seja até 10. E aprender, praticar todo dia, criando o seu modelo mais fácil possível. Legal é aprender todos. Então, pessoal, para fechar aqui o ar, lembrar que o ar é o sopro do movimento da vida, é o respiro da clareza, é o que traz o pensamento coerente e desperta a mente. Sem ar, não tem leveza. Sem o espaço que o ar acompanha, depois eu vou tirar as dúvidas, tá, gente? Não tem expansão. Que a gente possa respirar mais profundamente, permitir quietar a mente para ouvir a nossa verdade, ouvir as nossas emoções, ouvir a mente inconsciente que precisa de silêncio e abrir espaço para novas ideias, novos caminhos, novas percepções, com uma mente tranquila. Quando a gente respira com consciência, a gente não se perde, a gente se eleva mentalmente. Então, agora eu vou fechar a apresentação, agradecendo quem está aqui assistindo o vídeo depois, e se quer participar do grupo para poder participar das reflexões ao vivo, só entrar lá no grupo AME, o link está aí no canal. Um beijo,
Até o próximo. E vocês me aguardem, que nós vamos voltar aqui para quem está ao vivo.